Senador Simão, por favor. Indo adiante da senadora Ana Amélia e do senador Paim, se considerarmos que amanhã é realmente 20 de setembro, eu venho trazer uma velha mágoa que nós temos com relação ao nosso país. Nós nos achamos realmente muito injustiçados. Em 1930, quando a gente fez a Revolução e nós saímos vitoriosos, São Paulo representava coisa de 20% do produto brasileiro. O Rio Grande do Sul vinha em segundo lugar com 8%. Passou esse tempo todo, lá se vão. Durante esse período todo, nós tivemos 20 anos com o Dr. Getúlio, mais o período dos militares gaúchos, foram 4. E hoje, São Paulo está com 30, sei lá quanto, e nós, se eu terminasse de dizer, estamos reduzindo a um 4º lugar, diminuindo cada vez mais nessa posição. O Rio Grande do Sul vem debatendo essa questão de posição injusta que nós temos no tratamento do governo federal. E o que estranha é que, de certa forma, são presidentes gaúchos que estiveram na presidência da República, começar pelo Dr. Getúlio, que, na nossa opinião, foi talvez o maior dos nossos presidentes, para o Brasil, mas não tanto para o Rio Grande do Sul. O doutor Getúlio, com a sua política de fazer uma federação, uma unidade, terminar com aquela república dos governadores, ele criou uma situação no Rio Grande do Sul. Toda a área da fronteira do Rio Grande, toda a área sul do Rio Grande, que era a área mais rica, mais próspera. Naquela época, os gaúchos eram os que mais estudavam na Europa. Ele determinou que uma área de 100 e tantos quilômetros da fronteira não podia ter uma indústria, não podia ter uma fábrica. E durante cerca de 60, 70 anos, metade do exército brasileiro esteve lá na fronteira com a Argentina, porque se dizia que era inevitável uma guerra Brasil-Argentina. Então, você vai numa cidade como Santiago, tem 5 quartéis federais. Alegrete mais 4, Uruguaiana mais 4, Rosário mais 3. Metade das forças brasileiras do exército estavam na fronteira. E lá naquela região, proibido, e até hoje, de certa forma, proibido de ter indústria. O Uruguaiana, Alegrete, era uma cidade que a vida inteira foi a maior produtora mundial de lã. E era proibido ter em Uruguaiana um lavatório de lã. Nem lavar a lã podia. Ela ia de trem, pagando o lixo, pagando o custo, inclusive, da sujeira, para ser lavado em São Paulo. Para os grandes edifícios saírem em São Paulo e depois virem para cá. Não podia ter indústria e não podia ter absolutamente nada. Daquela região que era a mais rica do Brasil, hoje é praticamente o Nordeste. E a gente está numa briga terrível, no sentido de se dê essa, nós não queremos nem piedade, nem caridade, que se dê a essa região condições de produzir, de desenvolver, de criar. E terminou de dizer que nem o carvão, que nós temos, se a reserva de carvão que está lá em Bagé e lá na fronteira tivesse em São Paulo, há muito tempo que já estaria sendo estratégia de fazer. Mas como está no Rio Grande, se deram o luxo. E já de saída, eu acho que é o primeiro apelo que nós fizemos à Presidente da República, que atenda ao apelo do Rio Grande do Sul, que é esse absurdo de vetarem o carvão. Esse argumento do senador Simão agrava, porque a metade sul do estado do Rio Grande é a que é mais, digamos, sofrida com o achatamento de não permitir a industrialização e o desenvolvimento econômico em função de áreas de fronteira. São 150 quilômetros a partir da fronteira com os países em que há restrição para investimentos de alguns setores. Então, isso também acabou criando problemas. Além do mais, o senador lembrou as questões de segurança, que se imaginava que haveria uma guerra. Então, a bitola do trem, imagina só, entre o Rio Grande e a Argentina,
China é uma bitola diferente. Então, essa é uma questão absolutamente extemporânea, né? Porque você tem uma fábrica a 150 quilômetros da fronteira, a 1.500 quilômetros, os aviões já estão aí. Não dá para mudar essa situação. Nesse sentido que os dois colocaram, e nessa audiência pública que nós tivemos, é impressionante os argumentos que eu ouvi de especialista na área. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos estar comprando carvão da Venezuela. A Europa continua produzindo carvão. Estamos comprando carvão da Venezuela e da Colômbia. E da Colômbia. A Europa está produzindo carvão de forma natural. Então eles não produzem lá fora, cobram de nós aqui e nós ficamos sendo o soldadinho do passo certo, quando que nós poderíamos produzir carvão pelo potencial que nós temos e com tecnologia. E conseguindo fazer uma diversificação da matriz energética, que é uma coisa fundamental, porque hoje a questão ambiental gera um impasse grande nessas grandes termoelétricas, aliás, as hidrelétricas, como nós estamos vendo lá na Amazônia, Rondônia, que está um problema sério. Quarta-feira, uma reunião de toda a bancada do Rio Grande do Sul, de toda a bancada de Santa Catarina, de toda a bancada do Paraná, para nos dirigir à presidente da República o apelo de que com urgência, nesse próprio leilão que vai ter, liberem o carvão lá no nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Porque se isso não acontecer... É uma preocupação ambiental, é isso que está sendo colocado? A alegação. A alegação é essa, mas pela experiência internacional não deveria ser, até porque existem tecnologias hoje modernas para a questão, né, de a própria cinza do carvão já é usada de forma muito positiva na construção civil. Quer dizer, o que a bancada reuniu e discutiu até o momento? Não está descartado até a possibilidade, como outras regiões fazem, de nós fazer um debate no plenário do Senado e olhar com muito carinho as votações. Essa questão da infraestrutura, eu tive recentemente, a Luísa também esteve recentemente na Expo Inter, eu tive até para conversar com algumas pessoas, para fazer essas imagens que a gente apresentou no início do programa, e conversamos com algumas pessoas que estão aí no dia a dia na produção, e essa questão da infraestrutura foi realmente levantada como sendo a mais grave, em todos os setores, né? A questão de transportes, a questão da energia, o uso diversificado dessa fonte. E essa questão realmente do carvão foi bastante comentada. Por que o Rio Grande do Sul não pode... E Santa Catarina está junto, porque também as reservas maiores estão no Rio Grande do Sul. E a qualidade do carvão do Rio Grande é uma das melhores do país. Então vamos aproveitar e ouvir o que diz o senhor Heitor Miller, que o senhor certamente, a senhora certamente conhecem todos, que é o presidente da FIERGS, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e ele levanta exatamente essa questão que para ele é uma das mais importantes ou das mais problemáticas, que é a questão da energética. Vamos, e lança uma outra questão ainda, vamos dar uma olhadinha no que diz Heitor Miller. Como eles podem nos ajudar a construir essa nova união, para que a gente possa resolver os grandes gargalos, incluindo nisso a segunda ponte do Guaíba, incluindo o aproveitamento do nosso carvão, para que possamos gerar mais energia. E com isso, nós resolver efetivamente os grandes gargalos que nós temos nesse estado que nós tanto amamos. Parece que a pergunta dele vem de encontro a exatamente o que vocês estão falando. É a logística, isso tudo é energia, logística, transporte é logística, todo o setor é Nessa questão específica do carvão, o que os senhores estão falando dessa reunião das bancadas dos 3 estados da região sul, mas o que efetivamente pode ser feito? Rever o leilão que vai ter agora, os termos do A5. Haja feito uma revisão que no que foi feito agora proibido o carvão. Quer dizer, no Brasil é proibido qualquer energia na base do carvão. E nós fizemos um apelo. Primeiro que ela foi secretária de Minas e Energia no Rio Grande do Sul, durante 2 governos, o governo Colares e o governo Livio Dutra, que é do partido dela. Então ela deve conhecer essa realidade. Segundo que ela foi ministra de Minas e Energia de 2 governos. Os 2 governos, um governo e meio. O governo do Lula e metade do segundo governo. Esse argumento. E tem uma empresa estatal do Estado e tem uma empresa federal operando isso. E empresa privada também. Uma questão de política internacional por conta do tratado assinado pelo Brasil. Olha, não é muito claro. Olha, sinceramente não é muito claro. É muito mais uma justificativa que a gente não entende e não aceita do que propriamente uma razão técnica para não ter incluído o carvão no leilão A5. E veja a coincidência.
O prazo para que as empresas possam concorrer no leilão termina quando? Agora. Dia 20 de setembro. Exatamente na data da Revolução Farroupilha. Mas parece uma piada, né? Parece uma piada de mau gosto. E qual é o apelo que nós faremos, bancada dos 3 estados, nesse 20 de setembro? E queremos conversar com o Ministério e com a presidenta, ela que resolve, que ela prorrogue esse prazo, porque o leilão é em 20 de dezembro, para que esse prazo da inscrição seja pelo menos durante o mês de outubro e que permita que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná possam participar. Não, parece uma provocação. Parece uma provocação. O prazo terminar no dia 20 de setembro, que para nós é uma data histórica. Simbólica. E a presidente Dilma, ela está sensível a essa questão? O senhor já conversou com ela sobre isso? Deixa eu falar. Lá na Expo Inter, o governador Tarso, acompanhado de líderes de todos os partidos, eu diria, porque ninguém é contra, tiveram encontro com ela, o secretário Beto Albuquerque, né? Com os prefeitos da região, entregaram a ela um documento, o Pimenta e tantos outros, e ela disse que ia olhar com carinho esse pedido da prorrogação do prazo para a inscrição. Mas até o momento não deu retorno. Uma comitiva chega em Brasília nesse dia 20, amanhã, vai participar da reunião da bancada e a intenção é que a gente desloque até o Palácio para conversar com a presidenta, até por sugestão do senador Pedro Simão, que entendeu que só falar com o ministro Lobão, que nós fomos lá falar com ele, estivemos lá conversando, e não tivemos nenhuma solução. E a solução estaria na mão da presidenta. Senador, o senhor falou em algum momento que mesmo a questão da emissão da fuligem, que é um grande problema, isso já tem tecnologia para se resolver. Eu me lembro de, há uns cerca de menos de 10 anos, ter ouvido e ter visto muitas reportagens sobre problemas relativos à chuva ácida na região, principalmente da fronteira, no Rio Grande do Sul, relacionados à questão da energia gerada à base de usinas termoelétricas pelo carvão. Como é que está isso? E o vulcão chileno, que é um efeito natural? Essa questão é a questão tecnológica, basta aplicar tecnologia sem problema. Existe tecnologia. 10 anos, a Alemanha toda tem. Nessa audiência pública que fizemos, estavam lá os empresários do setor. O que eles dizem? Deixe nós participar do leilão e nós vamos mostrar que temos já tecnologia que não vai ter esse impacto. Desde que se vai dar no regras, o que eles dizem? O impacto no meio ambiente é muito maior na Europa, na Venezuela e na Bolívia na China, do que aqui no Brasil. Na China usa carvão. Eles só querem espaço para mostrar que eles têm condição de resolver essa questão sem impacto no meio ambiente. É uma das vontades com o Rio Grande do Sul, podemos falar outra. E não dá para seguir só Não é linguagem de gaúcho também, não é linguagem de gaúcho. Agora, os senhores tocaram também, os 3, coincidência, mais do que uma coincidência, tocaram num tema que é o da guerra fiscal entre os estados. E que é um drama também para o Rio Grande do Sul, um estado que vem sofrendo uma desindustrialização em alguns setores, né? Como resolver isso? O Estado não pode fazer o que os outros fazem, conceder incentivo, porque perde receita. Aí compromete ainda mais a receita do Estado, que hoje já tem uma situação difícil, delicada, porque 82% ela é para a questão de recursos humanos no Estado. E ela compromete mais de 14% com o pagamento desta dívida com a União, da receita líquida do Estado. Então, praticamente inviabiliza qualquer investimento no Estado do Rio Grande do Sul em função de uma situação exatamente das finanças. A economia do Estado, digamos, no geral, agora tivemos uma excelente safra, 28 milhões de toneladas em todas as lavouras, mas a economia do Estado vai bem, se comporta com competitividade, mas o Estado é financeiramente muito comprometida a situação do Estado. Não pode dar incentivo, quando dá é tudo muito medido, então isso ele perde a concorrência para os outros estados que têm mais espaço para concessão desses incentivos. Esse tema também foi bastante levantado por algumas pessoas que nós ouvimos. Nós temos, inclusive, uma pergunta de um colega jornalista e nós gostaríamos... Só uma frase, que ele também falou, e é
comum, me permita que eu diga em nome dos três, se não der tempo, que é a Ponte do Guaíba. Tá. Ponte do Guaíba, nós vamos deixar para o próximo bloco, trabalhando nesse sentido. Que aí no próximo bloco a gente reabre, então, com essa questão, retoma essa questão da guerra fiscal e também outras questões relativas à infraestrutura como a Ponte do Guaíba. Que ele perguntou e nós não respondemos. Exatamente. Nós voltamos já, vamos agora para um rápido intervalo. Participe da Assunto de Estado, fale conosco pelo telefone do Alô Senado, o 0800 61 2211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. 2 minutos, a gente volta.